Então, oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou conversar um pouco com a Giovana. A Giovana é nutricionista e eu conheci a Giovana na pós-graduação da Unifor, do qual eu faço doutorado, e ela faz mestrado. E o motivo da nossa conversa hoje é de suma importância, porque a gente vai falar da nutrição dos primeiros 1.000 dias de vida da criança. Quando a gente fala primeiro 1.000 dias de vida, tá incluso o bebê ainda intraútero. E essa nutrição do bebê que vem da mãe também é muito importante para o crescimento de todas as fases dele, primeira infância, segunda infância, até a fase adulta. Então, hoje eu vou conversar com a Giovana, que é minha amiga, e desde a pós a gente tem uma sintonia muito grande científica, né, Giovana? A gente Muito, parece muito. muito. E o que é que você me diz de começar essa orientação, Giovana, já ainda intraútero? Olá, gente. Meu nome é Giovana, né? Como a Tânia já falou. E esse assunto, ele é muito importante. Eu até gosto de falar que começa até na preparação da gravidez, né? Então, assim, a mulher, ela precisa se preparar para engravidar. É claro que hoje a gente... Ai, Giovana, eu não vou preparar um ano, mas, assim, pelo menos uns 3 meses antes, né? Ver todos os exames, ter uma alimentação mais equilibrada, porque faz toda a diferença. Essa alimentação já é comprovado que faz toda a diferença da alimentação da mãe até os 2 anos de vida da criança, que são os 1.000 dias, que a gente chama 1.000 dias de ouro, né? Fazem toda a diferença no progresso da vida até a velhice, né? Então, assim, a gente consegue prevenir vários tipos de comorbidades associadas, obesidade, hipertensão. Então, isso é muito importante. Giovana, e assim, quando eu faço a consulta pré-natal, né, as pessoas costumam perguntar se eu peço exames para a mãe, né? E eu digo assim, peço, né? Porque para cuidar do feto, do bebê que tá ali dentro, que vai ser meu futuro paciente, a gente começa cuidando da mãe, né? Porque tem alguns compostos, elementos como ferro, que eles são de suma importância para o crescimento deles. Você faz isso, existe isso, porque às vezes quando eu falo, as pessoas, mas e a obstetra? Por que que a obstetra não faz isso? Não, a obstetra faz também. Então tem que ser assim, tem que ser aquele acompanhamento conjunto, né? Eu acho que tem que ter uma equipe completa cuidando daquele núcleo familiar que é a mãe e o bebê. Perfeito. Peço sim. Geralmente já vem, inclusive, dos médicos, né? E às vezes eu peço para complementar. Peço um a mais, né? Assim, nutricionista, a gente gosta de ver todas as questões dos nutrientes, né? Dos minerais. Então, assim, é importantíssima a suplementação de ferro nesse primeiro, né? Nesse primeiro momento. Ferro e ácido fólico, que é Sim. fechamento de tubo neural. Então, assim, esse acompanhamento bioquímico, ele é muito importante. E é o que, como a Tânia falou, é o que vai nortear a gente do que a gente deva suplementar nesse período, né? Tão importante da vida da mulher. E tem alguma que tu gosta que o ferro fique em alguma para que ele seja bem, que o feto seja bem abastecido em relação a ferro, ferritina, tu gosta de manter como assim, para que o bebê esteja. Bem, olha, de É porque o ferro, laboratório, ele tem as referências, né? mas não. Mas nem sempre a gente segue aquelas referências, porque a gente sabe que às vezes a gente precisa de um pouco mais para estar abastecendo o feto, em termos de Muito ferro, mais. né? Pois é. Muito mais. Assim, a referência do laboratório, às vezes, ela é bem distante do que a gente espera. Pra ferritina, olha, uns 60, 70, a gente diz que é um nível esperado. Pois é, então não dá pra gente esperar só da suplementação, Hum. né? A gente diz que a suplementação, ela é um bônus, né? Ela é um a mais, é um plus. Mas de onde é que tem que vir essa suplementação? Via alimentação. Então, assim, a comida nessa fase, ela é mais importante do que nunca. Então, assim, todo nutriente, ele vem do alimento. Então, por isso que é necessário uma alimentação saudável, que consiga agregar todos os nutrientes. Levando em consideração que alguns alimentos atrapalham a absorção do ferro, né? Sim, o cálcio. Então, Hum. assim, a gente tem que ter todo esse cuidado também. É isso mesmo. Pois é, porque assim, não só o cálcio, mas algumas outras guloseimas, né?
Que eu acho que a gente tem que levar em consideração que a boa alimentação, ela tá relacionado com se alimentar bem e deixar de se alimentar de algumas coisas. Exatamente, exatamente. Muito industrializado, muita produtos prontos, ricos em gorduras, em açúcares. Então, tudo isso vai ter uma interferência no aporte nutricional que a gente vai dar para o nosso bebê. A gente tem que lembrar que essa fase a gente está se alimentando por dois, É. né? Então, assim, o nosso bebê, ele tá comendo tudo aquilo que a gente tá comendo também. Então, é importante a gente ter essa alimentação equilibrada. E uma coisa que eu acho que a gente combina muito, Giovana, é em relação à introdução alimentar, Hum? né? Porque as pessoas falam dos métodos, tem os métodos da moda, né? E eu costumo falar no consultório que tem alguns métodos que eu não concordo muito, que eu acho que a associação desses métodos beneficia mais o bebê. Você tem algum método de introdução alimentar que você indica mais? Quando eu vou fazer introdução alimentar, eu sempre gosto de explicar os três disponíveis para os pais, né? Então, eu falo o que é um BLW, eu falo o que é o tradicional e falo sobre o misto, né? Que é a complemento dos dois. Explico tudo pro pai e a minha opinião é o misto, para mim, ele é muito melhor aproveitado. Porque a gente consegue fazer com que o bebê ele tenha aproximação com o alimento e com a textura, que é importante sim nessa fase, mas que a gente também consiga saber o que a gente está levando na boca dele, o quanto que ele está conseguindo, né, comer. Mas mais do que isso, eu ainda falo. É o que a criança vai escolher. Porque ainda tem isso. Às vezes a mãe quer de um jeito, às vezes a gente fala de um outro e o bebê acaba aceitando o melhor de outro. Mas, assim, minha opinião profissional é que o participativo, né, que é a junção dos dois, o misto, para mim, ela tem um aproveitamento muito melhor. E consegue abordar todas as experiências com o bebê. Sim. Mas você acha que algum dos métodos pode levar a uma restrição alimentar, a uma preferência? Olha, eu acredito que De sim. forma isolada. Isso, eu acredito que sim, assim, entre aspas, né? Porque eu já vi muitos casos acontecerem de começar a introdução com um método específico e quando chega na fase do 8 meses, que a gente já muda todo o estímulo, que a gente já quer que o bebê esteja desenvolvendo outros movimentos de pinça, Habilidades. habilidade de pegar em talher, a gente acaba vendo que fica mais difícil ele conseguir esse estímulo a mais. E às vezes também cria uma preferência por algum tipo de alimento de pegar. Então, assim, vejo isso, mas eu acho que ainda precisa ser mais estudado sobre isso. É. E o que eu acho legal, amiga, de ti, é porque eu sempre, quando eu vou fazer a indicação no consultório, eu falo assim, ó, gente, a nutricionista pediátrica, ela tem que ser intervencionista. Aí a pessoa, o que é isso? Eu disse, por quê? Porque você fazer um plano alimentar, colocar na mão dos pais e deixar eles irem para casa sem orientação, levando em consideração que a fonte principal de tudo aquilo ali é a criança e que ela não tem a maturidade de um adulto, eu acho isso muito complicado. E quando a minha filha foi até você, eu vi que você ajuda ela a conhecer os alimentos, né? Você cozinha com as crianças. E essa fase que eu chamo intervencionista, eu acho que é muito mais importante do que só um plano alimentar. Completamente. É o que eu sempre falo. A primeira consulta de introdução alimentar, né? A gente divide em três, mas a primeira consulta, ela é muito mais para os pais do que para a própria criança. Porque o pai não sabe como que vai funcionar aquilo. E uma folha de papel não vai fazer com que ele siga. Então, assim, realmente é ensinar como é que é feito a higienização das frutas. Como é que a gente compra essas frutas? Como é que a gente corta essas frutas? Como é que o bebê vai reagir se ele empurrar a comida, se ele cuspir, se ele, sei lá, diferenciar o reflexo de gag com o engasgo, né? Então, assim, é muito mais importante essa conversa com os pais do que isso aqui você vai seguir. Porque às vezes não sabe como que é a textura do cozimento. Giovana, mas e aí? Eu vou cozinhar como? Aonde? Na água? No vapor? E como é que eu sei que tá boa para o meu bebê comer? Então, assim, essa parte de explicar é muito mais importante do que
Uma folha de papel. Uma folha de papel, uma dieta. E eu penso isso não só para introdução alimentar. Eu penso isso para nutrição toda. Se uma mãe chega para mim, Tânia, eu tô com a dificuldade alimentar com a minha filha. Ela não tá querendo comer, ela tá com os exames alterados. Tá, então deixa eu ver aqui os exames, vou pegar a faixa etária dela, peso e altura e vou fazer um plano alimentar para ela. Você acha que vai comer? Não. Não. Pois é. Não vai comer. Porque não é o papel. É a forma que a gente vai abordar essa criança para que ela consiga se alimentar melhor. Até a forma de você apresentar novamente o alimento, né? O que eu falo muito com as mães é que na introdução alimentar, o movimento da língua, ele está voltado para o amamentar, né? E ela, às vezes, do primeiro contato, que ela fala assim, ai, mas ele botou tudo para fora. Mas ele vai botar para fora porque você está ensinando ele a comer, voltando o movimento da língua dele para um outro tipo de função, né? Então, é paciência e persistência. Então, sempre conversa. E assim, eu não sou autossuficiente cientificamente falando, né? Que a gente dê a César o que é de César. Então, eu costumo muito indicar aos nossos colegas. Principalmente nessa parte de nutrição, que hoje é super difícil. Não é fácil. Quem pensa que introdução alimentar é fácil, não é. Tem bebês que aceitam de boa todos os alimentos que são oferecidos. Mas tem bebês que são um pouco mais difíceis. E quando você lida e você encaminha para os profissionais capacitados, essa fase que também é difícil para a família passa a ser menos difícil. Perfeito. Assim, eu também gosto muito de dar de César o que é a César. Então, assim, eu acho que a gente tem muitos profissionais bons, né? E que a gente realmente tem que encaminhar. É o que eu mais escuto. Hoje, se eu pegar meu celular e abrir aqui pra vocês verem, é o que eu mais tenho lá. Giovana, tá botando tudo pra fora. Ai, meu Deus, não tá comendo, não tá gostando. O processo da introdução alimentar, ele é um processo lento, gradativo e que exige muita paciência. A primeira pergunta que eu faço para os pais quando chegam no meu consultório é: como que tá a sua expectativa de introdução alimentar? O que que você espera? Porque, às vezes, os pais vêm com muita sede ao pote. Eu quero que ele vá comer. E já pensa que vai comer aquele prato bem cheio, né? Então, assim, não é assim. Tem, como você falou, tem crianças que vão aceitar de primeira, que vão gostar, que vão saborear o alimento. Tem crianças que vai botar para fora, porque, como você explicou, a língua dela tá completamente ainda voltada para o mamar. Então, peraí, o que é isso que tá entrando na minha boca que eu não sei o que é, eu não tô sabendo o que eu vou fazer com ele. Então, na verdade, é o que a gente mais espera. É que isso aconteça, né? Essa rejeição, esse algo novo. Então, isso é a coisa mais comum que acontece. Inclusive, eu fiz até um post agora, recente. Porque semana passada eu recebi 3 mensagens de 3 mães diferentes no período de introdução alimentar falando a mesma coisa. E eu até perguntei pra elas, gente, eu posso compartilhar vocês juntas, assim, tipo assim, passar o de vocês pra cada uma, pra vocês verem que não são só vocês que estão passando essa dificuldade, né? Que isso realmente é comum acontecer. A criança precisa de um processo. É o que eu sempre digo, a gente tem 6 meses para consolidar uma alimentação, né? Então, 6 meses é bastante tempo. Até lá, o leite, ele ainda é a principal fonte de energia da criança. Então, assim, calma. Eu sempre digo, respirem, tirem esse peso de vocês. Porque aí, quando vocês conseguirem tirar essa cobrança, a criança também vai ficar mais tranquila, que a gente acaba passando esse nervosismo para a criança. Então, assim, se comeu, ótimo, muito bom. Se não comeu, amanhã é outro dia. A gente vai tentar de novo, né? Então, realmente um trabalho que tem que ter paciência. E persistência, E né? persistência, exatamente. E quando a gente fala da importância da alimentação, é porque hoje a gente já tem visto crianças na primeira e segunda infância já com alterações, né, dislipidemia, com alterações que antigamente eram mais de adultos e pessoas mais idosas, né? E essas alterações vêm muito da má alimentação, né? E aí as pessoas ficam, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu disse, olha, a mudança de alimentação é a mudança familiar.
Não adianta você querer colocar o seu filho lá na nutricionista para que ele coma frutas e verduras, sendo que na mesma mesa onde ele vai estar mudando o padrão alimentar dele, vai ter um adulto com uma pizza e um refrigerante. Exatamente, assim, a gente vê cada vez mais esse ambiente de alimentos industrializados, né? Se você abre a televisão, você vê propaganda de fast food, que entrega um brinquedinho se você compra, e aquilo acaba chamando a atenção da criança. Sem contar que, assim, o que eu mais vejo, os pais, eles estão imersos num campo de trabalho. Então, às vezes, Giovana, eu não tenho tempo de fazer essa preparação. Então, comprar pronto para eles acaba sendo mais rápido e viável. Mas, assim, eu acho que a gente tem que começar a repensar esses nossos hábitos alimentares. Não só das nossas crianças, mas, como você falou, a gente é espelho para eles. Como é que você quer que seu filho coma mamão se na sua casa não tem mamão? Porque você não gosta de mamão e você não compra mamão, a criança não tem esse acesso ao mamão e ela não vai comer. Então, assim, essa reeducação alimentar, ela é muito importante, não só para a criança, para a família no todo, né? Então, assim, tá, gosta muito de um fast food, vamos fazer em casa, vamos preparar isso aqui em casa, vamos fazer um hambúrguer em casa, Artesanal, né? artesanal, fazer um pão. É muito mais gostoso, é muito mais saudável. Você tem um tempo de qualidade com seu filho, né, na hora da preparação. Então, assim, eu escuto muito. Na verdade, vem diminuindo cada vez mais, isso é muito bom. Ah, mas isso é besteira. Isso é besteira porque eu me criei desse jeito. Olha, eu fiz desse jeito e deu certo. Eu sempre costumo dizer, graças a Deus que deu certo. Mas a gente não tá querendo criar sobreviventes, né? Então, se a gente tem conhecimento para isso, se os estudos estão avançando, estão mostrando que a gente é o que a gente come, por que não desacelerar? Por que não voltar para aquela comida mais natural? Descascar mais, né? Descascar Espremer mais. espremer mais, desembalar Espremer mais, menos. É bem clichê, mas é bem verdade mesmo. Então, eu vejo, inclusive, nessa fase de escola, né? Primeira e segunda infância, lanches escolares. Gente, chega assim a doer o coração. A gente estava até falando de produzir, né, era, Giovana? Sim. Um livro sobre lanches escolares. Sim! Porque eu vou até contar um fato que houve na escola, porque assim, os lanches da escola, eu costumava mandar frutas. Mandava uma fruta, algumas vezes água ou suco, e uma vez eu fui chamada na escola, por que que eu mandava só fruta? Onde é que tava o bolo? Onde é que tava o biscoito, o salgado? Aí eu falei assim, mas eu não tô entendendo, a minha filha tá sentindo falta disso, ela tá querendo os amiguinhos. Aí a professora, não, mas é porque eu acho que é pouco pra ela. Aí eu disse, mas um lanche de 9 horas é uma fruta, é uma coisa mais leve porque vem um almoço. Então eu cheguei em casa e fui perguntar ali, você tá sentindo falta de comida na escola? Não, mamãe, inclusive ela nem comia a frutinha toda, a gente mandava um monte e ainda voltava. Então, assim, é uma cultura que você tem que mudar em todos os cantos, né? Não só de Todos. qualidade, como de volume. As pessoas... Todos, assim. E é o que eu mais vejo. Tipo assim, mas não vai, no cardápio não vai ter suco? Não acredito. Como assim não vai ter suco? Mas tem água. Água, ela vai comer com água. Água é muito bom, vai hidratar, né? O suco, por mais que seja de fruta, ela tem a quebra da glicose. Então, esse pensamento, ele ainda é muito forte, né? De ter fruta não é suficiente, Sim. fruta não dá saciedade, fruta é muito pouco e, gente, vamos acabar com isso. Fruta, ela é muito boa, ela vai saciar a criança, ela vai nutrir, ela tem a porção de água, então, assim, é um lanche maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, é o que eu mais vejo. Ah, não, mas só a fruta não é suficiente. Eu até já escutei uma vez, eu até, né, na hora eu ri, mas aí depois eu disse, nossa, eu acho que realmente, às vezes, é mesmo falta de conhecimento, eu não sei, ou de ler. Não, porque eu preciso que meu filho engorde e fruta não é carboidrato. Aí eu perguntei, não, mas assim, o que você esperaria? Ah, não, tipo, biscoito, bolo, vai engordar, mas talvez de Com uma que maneira qualidade, né? completamente
errada, né? Então, as pessoas ainda, elas têm um volume muito alto, muito grande, assim, a questão de olhar. E a barriga da criança, gente, não é igual a nossa. Então, ela é pequenininha. Ela ainda não consegue absorver esse tanto de comida que você quer que a criança coma, né? Também escuto muito a gente falando nessa questão de escola. Ah, é porque eu mandei o lanche e voltou. Tá, então vamos lá. O que foi que você mandou de lanche? Ah, eu mandei uma goiaba, uma maçã, uma garrafinha de suco, mandei castanha, mandei amendoim. Ah, mandei também. Não vai comer, gente. Nem o adulto, né? Não come, porque é muito. E às vezes, é como você falou, acaba atrapalhando no almoço, né? Então, essa criança, ela começa a recusar o almoço. Então, assim, gente, procurem profissionais capacitados, né? Não tirem ideias de internet, porque o que eu mais vejo, funciona para aquela pessoa, mas talvez não funcione para o seu filho, né? Então, assim, cada criança é única e a nutrição é o que a gente pode deixar hoje para os nossos filhos. Ah, Giovana, mas eu não consigo porque ele come doce. Tá, eu acho que toda criança vai comer doce, sim. E eu sou a favor de que pelo menos até 2 anos a gente não oferte açúcar para a criança, mas eu sei que depois disso eles vão ter o acesso. E tudo bem, mas que seja uma coisa equilibrada. Esporádica, Que no aniversário, Isso, né? exatamente. Que ele saiba que aquilo ali é bom, que aquilo ali é legal, ele gosta, mas não é uma coisa que ele vai comer todos os dias, que ele vai comer no final de semana. Então, mais do que uma dieta, mais do que um Caxias, é educação nutricional. É você explicar para o seu filho que aquilo ali ele pode comer, mas todo dia não, porque não é tão legal assim. Então, assim, criança entende, gente, ela entende, ela fala. Uma mãe uma vez me parou na escola, assim, a gente contando, falando sobre isso, e eu nunca vou esquecer. Giovana, o que foi que tu fez com fulano? Que agora ele não quer mais tomar o Nescauzinho de caixa de manhã. Porque ele disse que a tia Giovana disse que não é legal, que tem muito açúcar, que dá cárie no dente e dor de barriga. Então, a própria criança já reproduz isso, né? Sim. Então, isso que é importante, assim. E também falando do lado positivo, hoje eu tenho muitas mães que estão muito ligadas nisso. E quando chega no consultório, já vem conversando, olha, eu não quero ofertar isso, porque eu tenho preocupação com isso, com os exames. Isso é muito bom, isso anima muito a Tem mudado gente, muito né? também, né? O perfil, Giovana. Graças a Deus, né? Graças a Deus que tem mudado. Assim como ainda tem aquelas que têm mais Sim. dificuldade, mas vem mudando também, assim, vem mudando essa questão da criança, porque antes era o que você falou lá no início. Eu olhava para a criança, era uma criança que era mais gordinha. Ai, meu Deus, então ela pode estar com alguma alteração. Às vezes é uma criança que tá crescendo bem, tá desenvolvendo bem, mas quando você faz um exame, é uma criança que tá com os níveis todos alterados. Eu já escutei de alguns profissionais, não precisa fazer exame nessa criança, furar o bichinho, porque se ele tá crescendo bem, mas ele não come. Ele não tá comendo. Ele tá comendo aqui só coisa industrializada, alguma coisa de dentro não tá certa, a gente tem que ajustar. E aí, os exames são os melhores marcadores que vão Sim. poder, né, Nos auxiliar nesse auxiliar. momento, né? E o que você falou é tão importante, Giovana, na orientação, e que as crianças entendem que, assim, eu não sou a favor de nada radical. Nem Eu acho que o equilíbrio que é importante. Exatamente. Então, eu sou pediatra e a minha filha come doce, mas no aniversário, no final de semana, na semana ela tem uma alimentação super saudável, então não tem problema de no final de semana ela tomar um sorvete. E aí, quando ela estava na escola, teve um aniversário que eles sempre fazem todo mês, e ela ganhou um chocolate de uma amiga. Era uma sexta-feira. Aí ela fez a coordenadora me ligar para saber se ela podia comer o chocolate, porque era sexta, não sábado e domingo. Porque doce não faz bem. Minha mãe só deixa eu comer no final de semana. Então, assim, é uma orientação que eles entendem. Muito. Então, só que isso vai fazer muito parte de todo um processo familiar. Não é ela isolado. É o pai, é a mãe, é o acompanhamento, né? São orientações que a escola tem que nos auxiliar nesse sentido, né? O meio externo influencia muito também. Muito, muito, muito assim. E é o jeito também que você vai falar com a criança. É como eu tava falando, a gente não tá criando, assim, crianças que não vão ter acesso a nada. E também não botar essa responsabilidade toda na criança, né? E na nem escola. na escola também. Isso. Então, assim, olha, hoje tem refrigerante, sei lá, e tem o suco. Ela vai escolher o suco porque ela
tem familiarização com o suco. O refrigerante para ela não é uma coisa que ela tem em comum, ela não toma aquilo ali. Então, assim, não é um sacrifício para a criança, Sim. porque é aquilo ali que ela tá habituada, né? Uhum. Então, assim, são essas atitudes que vão mudar, que precisam mudar para que essa criança ela tenha escolhas saudáveis. Não é uma coisa radical, é assim, ó, tem isso e isso, ela vai escolher isso, porque ela tá familiarizada com isso. Isso aqui é o que ela tem segurança de escolher. Então, vai além de você mandar, é você viver aquilo, é você mostrar. Quando eu penso lá na minha infância, assim, assim, as minhas amigas mais antigas até, nossa, Giovana, tu é nutricionista, quem te viu, quem te vê. Porque eu tinha uma alimentação péssima, assim, falta de informação na época da minha mãe, talvez, era muito produtos industrializados, eu comia muito produto industrializado. Então, quando eu lembro da minha infância, eu lembro, sei lá, daquele suco de caixinha que, sabe? E hoje eu quero que os meus futuros filhos, eu ainda não tenho, mas eu tenho, assim, sobrinhos que são amor da minha vida, que na hora de escolher, eles vão escolher aquilo ali. Não porque eu quero que eles escolham aquilo ali. E não só porque é saudável, mas porque eles estão habituados. Já são o hábito deles, né? Então, é muito mais do que uma dieta. Gente, é um estilo de vida, é uma reeducação alimentar, sabe? É um ambiente alimentar favorável. Então, E às vezes eu brinco que é assim, a célula de memória do bebê, né? Hoje ele sabe que tem que comer isso, que o prato tem que ser colorido, que tem a frutinha, tem que beber muita água. E ele vai propagando isso, né? Ele vai levando isso para a fase adulta. Então, o mínimo que você tenta fazer nessa primeira e nessa segunda infância, eles vão levar para frente. Eles podem até, depois que sair como diz minha mãe, das nossas asas, mudarem um pouco essa questão, mas é muito difícil quando você está inserido num ambiente onde aquilo continua funcionando, continua sendo reproduzido e propagado todos os dias. Por isso que eu falo que a família é super importante nesse processo. muito, 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 muito. Pra você ter noção, né? Assim, eu tava lendo uns artigos e ele fala que até 1 ano de idade, a criança, ela desenvolve 70% do cérebro. Gente, 70% é muito, né? Então, assim, meu Deus, olha só o que essa criança tá aprendendo nesse primeiro ano de vida. Quanto que vai ser importante pra vida adulta, pra velhice dela, né? Então, isso é muito importante. Também vou dar exemplo do que aconteceu, que eu achei muito... Assim, as crianças, elas são muito inteligentes, elas têm uma sacada muito boa. A minha sobrinha chegou pra mim, tia, eu não tô conseguindo ir no banheiro direito, tipo, fazer cocô, porque eu não me alimentei bem. Pra gente ter a barriguinha funcionando, a gente precisa comer frutinha, beber água. Isso é muito legal, assim, isso é muito... Tipo assim, a criança sabe que aquilo ali vai fazer bem pra ela. Então, eu sempre digo, na verdade, são as crianças que precisam ajudar os adultos. São as crianças que precisam ajudar os pais, porque, às vezes, uma criança muda uma estrutura familiar toda, positivamente, né? Então, é muito, muito importante essa alimentação. Sim, por isso que eu trouxe você hoje aqui para mostrar a importância da alimentação, não só na primeira e na segunda infância, mas desde o intraútero, e que a gente saiba que esse acompanhamento, principalmente ao nascimento, ele é mensal, que quando for necessário na introdução alimentar, a gente tem que ter bons profissionais orientando, e que quando tiver essas dificuldades, que aí é que tem que procurar bons profissionais mesmo. Pessoas que sejam capazes de intervir. E não só te dar uma folha de papel com um monte de coisa escrita, porque você, que é adulto, não faz. Imagine você querer que uma criança siga um plano alimentar daquilo que ela não quer, que ela não tem costume, né? Que a criança como eu tava no consultório e a mãe disse assim: olha, ele só come arroz e carne todos os dias, no almoço e no jantar. Não come verdura, não come macarrão, não come feijão, não come nenhuma fruta. A única fruta que ele come, que não come, é o suco da laranja, e de vez em quando, se a laranja for muito docinha, se a laranja for salgada, azeda, eu tenho que colocar açúcar. E eu não sei mais o que fazer. E aí eu disse assim, você tem que procurar uma ajuda profissional, porque sozinha você não vai conseguir. Então, o paladar dessa criança já mudou,
E ela tem que fazer agora, ela tem que ir para um nutricionista que apresente ela o paladar das coisas saudáveis e que ela, dentro de uma orientação com os novos paladares, ela aprenda a comer. Exatamente. A gente tá falando sobre os 1.000 dias, mas eu acho que vale ressaltar isso que você falou, que é muito importante. Hoje a nutrição, ela vem se atualizando, né? Ela vem cada vez mais ganhando espaço e isso é muito bom, muito bom. E faz total sentido. Como se que eu tenho uma criança que só come arroz e carne, suco de laranja, às vezes com açúcar, de uma hora para outra eu quero que ela mude. Ela não vai mudar. Ela vai procurar um nutricionista, ela vai procurar um pediatra, a gente vai orientar, mas não vai seguir. Então, assim, é importante ter essa vivência de... eu não sei se você já ouviu falar, amiga, sobre terapia alimentar. Pronto, é uma intervenção mesmo nutricional, onde a criança, ela vai aprender tudo isso. Tipo assim, de uma forma responsiva, de uma forma tranquila. Porque eu também vejo muito. Deixa com fome. Não quer comer, deixa com fome. Pula a refeição. Não, obriga a comer, coloca a chinela do lado da mesa. Gente, isso não é criar uma boa relação com a comida. Se você tá esperando que seu filho se alimente melhor dessa maneira, não vai se alimentar. Se a criança ela foi exposta até agora com esses alimentos, como que de uma hora para outra você quer que coma outra? Então, é um processo de aprendizagem. Tem que ter muita. É tipo a introdução alimentar. Eu costumo dizer que é uma reintrodução. Então, assim, é um processo gradativo, é um processo lento e um processo responsivo, né? Então, a criança, ela é um ser, claro, que ainda não tem maturidade e discernimento para fazer as suas próprias escolhas, mas é um ser humano. Então, assim, ela vai ter opinião, ela vai ter paladar, assim como a gente também. Qual é o nosso papel? A nossa insistência sempre tem que ser maior do que a desistência. Não é forçar uma criança a comer. É mostrar à criança que aquilo existe, que aquilo é gostoso, porque eu como. Olha só a mamãe comendo. Então, assim, é uma reintrodução mesmo, sabe? Ótimo, eu queria agradecer. Obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço, amiga. E vamos fazer esse livro, né? Vamos fazer esse livro. Que, na verdade, vai ser 20% meu e 80%, porque tu já tá com ele quase pronto, Giovana. Não. Vai ser 50% cada um, assim. Lancheira de escola, gente. Esse é um projeto. A Giovana já tem boa coisa, já tem um bom pedaço pronto desse projeto. Mas bom te ver, amiga. Obrigada por você ter vindo, viu? Amiga, eu que agradeço o convite. Eu amei, assim, eu tenho... tanta admiração pelo seu trabalho, pelo jeito que você se expressa, pelo jeito que você fala, pela sua humildade de dizer, olha, Giovana, isso aqui é tão específico, eu acho que encaminha para uma que tem especialidade, então isso é realmente ser humilde, isso realmente é entender que a gente não consegue saber tudo, porque quem sabe tudo, né? Então, assim, isso é muito importante e, como você disse lá no início, a gente, assim, se identificou desde do início, porque eu me vejo muito em você, assim, eu espero chegar a ser um profissional assim como você. Já é, muito mais. Obrigada, eu que agradeço.